Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículos 29 a 31, diz assim: Mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. O contexto desse texto aqui é que Jesus já havia ressuscitado e mulheres estavam indo visitá-lo no seu túmulo, mas elas se depararam com dois anjos que avisaram a ela que Jesus havia ressuscitado. Elas correram para dar a notícia aos discípulos. Pedro, ao receber a notícia, ele vai correndo ao sepulcro para confirmar a palavra daquelas mulheres, mas a palavra de Deus diz, no capítulo 24 de Lucas, que os demais discípulos não creram nelas. E dois desses voltaram para casa, para suas terras. Foram para Emaús, que ficavam cerca de 11 quilômetros dali, de Jerusalém. E isso significa cerca de 3 horas de caminhada. Então, no meio dessa caminhada, Jesus aparece para eles. Mas eles não reconheceram que era Jesus. Inclusive, eles acharam que Jesus fosse um forasteiro, pois estava por fora, não estava sabendo do maior acontecimento daqueles dias, que foi a morte de Jesus, do mestre deles. Mas então Jesus começa a explicar as Escrituras para eles. Todo o Antigo Testamento que apontava para o Messias, para o Cristo que viria. E depois de muito tempo conversando, aquela palavra tocou tanto o coração deles, aquela palavra fez arder tanto o coração deles, que Jesus fez que iria continuar a caminhada quando já havia chegado na casa deles em Emaús. Mas eles disseram: não, já é tarde, já é noite, é perigoso, fica aqui conosco. E Jesus aceita o convite. E naquele momento de comunhão, de intimidade, Jesus parte o pão, distribui a eles, dá graças ao Pai e desaparece à vista deles. Eles então, olhando aquela imagem que eles já tinham visto muitas vezes, reconhecem que Jesus estava ali com eles, que Jesus havia passado na casa deles. E o que eles fazem? Eles voltam correndo para Jerusalém, para dar notícia aos demais. Não havia mais ali perigo na cabeça deles, não havia mais cansaço, mas 3 horas de caminhada pela frente, isso não importava mais. Eles queriam dar notícia de que Jesus havia ressuscitado e havia passado na casa deles. Sabe, de todas as histórias da ressurreição, esse é o relato que mais mexe comigo, que mais me emociona, porque ele aponta para nós, pois esse relato revela a nossa condição. Perceba que nós temos as Escrituras completas hoje. Esses discípulos só tinham o Antigo Testamento, o qual Jesus explicou a vinda do Messias através dessa Escritura. Mas nós hoje temos a palavra completa de Deus, temos o Antigo e o Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, o livro de Atos, nós temos as Epístolas Gerais, o livro de Apocalipse, nós sabemos até o final da história. Então, assim como esses homens que receberam a revelação através dos lábios de Jesus, nós temos a revelação através da Escritura, que, a propósito, é a palavra de Deus. E Jesus é chamado de o Verbo, a palavra de Deus. E mais, assim como Jesus parou na casa deles para um momento de comunhão e se revelou a eles como Cristo ressurreto, nós hoje, que cremos em Jesus, temos a oportunidade de Jesus passar na nossa casa. Temos a oportunidade de termos comunhão com Jesus e Ele se revelando a nós como o Cristo, o Messias, que ressuscitou ao 3º dia, que está à direita de Deus e intercede por nós. E através do Espírito Santo de Deus está conosco, em nossa casa, em nosso meio, onde 2 ou mais estão reunidos no nome dEle. Quando algum cético me pergunta como eu sei que Jesus ressuscitou, a minha resposta é muito simples. Eu tenho certeza que Ele ressuscitou, porque Ele passou lá em casa. E essa é a mensagem que eu quero trazer na sua vida, à sua família, nesse dia de hoje, domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou. E deixe Ele estar na sua casa, se revelar a você, ter comunhão com você e com a sua família. Não reduza a Páscoa a chocolate e coelhinhos, mas celebre a vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte, ressuscitando ao 3º dia, prometendo que nós teremos vida eterna, graças à vitória dele sobre a morte. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.